Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao AgroMeeting, a cultura do mundo rural. O AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Este é o espaço digital quinzenal em que a Espaço Visual quer mostrar o que se faz bem no mundo rural, dar a conhecer os seus agentes e quem é massa crítica, quem tem opinião que interessa sobre o que interessa, para ficarmos, cada um de nós, mais capacitados sobre as agriculturas de Portugal, o agroalimentar, o turismo em espaço rural, enfim, sobre o mundo rural e a sua sustentabilidade. O AgroMeeting de hoje tem como tema a organização da produção agrícola e agroindustrial e abordará dois casos de estudo, exemplos no Douro. É conferencista Paulo Menezes Osório. Passo a apresentar o conferencista, é meu colega, é agrónomo desde 1988 e atualmente freelancer nas áreas de viticultura, olivicultura e enoturismo em Porrais, situado em Mursa. É empresário, gestor, business angel, wine entertainer. Paulo Osório é administrador da Porto Réqua Vinhos S.A. desde 2013. Nos seus tempos de estudante universitário foi presidente da Associação de Estudantes de Agronomia no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa e ao longo da sua carreira profissional já passou por vários cargos em diversas entidades, como por exemplo, representante permanente em Bruxelas da Agricultura Portuguesa, da CAP, junto às organizações e instituições da União Europeia. Desde 1989 até 2000, foi vice-presidente do IVDP entre 2008 e 2011. Diretor comercial das Caves Val do Rodo, CRL, entre 2006 e 2008. Bem como fundador e administrador delegado da Labradores de Feitoria Vinhos de Quinta S.A. entre 2000 e 2006. Portanto, temos aqui alguém que tem mundo, tem experiência, que sabe e sobretudo também alguém que é um excelente comunicador, além de um amigo. Osório, bem-vindo, é um enorme gosto ter obrigado nos AgroMeetings e portanto passo-te a palavra para nos falar sobre a organização da produção agrícola e agroindustrial e esses dois casos de estudo, dois casos exemplos no Douro. Bem-ajas. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa noite a todas e a todos. Bem-vindos. Agradeço ao José Martino e à Espaço Visual convidar-me e dizer que nos agromeetings, eu não sei muito bem, não costumo assistir ou não costumava, vou passar a assistir um bocadinho mais e melhor, e não sei muito bem qual é a idade média da assistência, mas começava talvez por fazer uma declaração de interesses e um mea-culpa, que é, eu sempre defendi, enquanto estava a agronomia e durante a minha vida toda, que a agricultura não podia ser uma atividade só para reformados ou pré-reformados, porque tinha que ser uma atividade que permitisse sustentar as pessoas durante a sua vida ativa e familiar, social, profissional. Curiosamente, sendo agrónomo desde o final da década de 80 do século passado, só fiz agronomia a sério e agricultura já na década de 2010, 2012. Fiz agronomia na minha área de economia agrária, sociologia rural e de gestão, de outras formas, não direta no campo, e encontro-me agora numa fase quase de preparação da minha pré-reforma, a dedicar-me outra vez mais a sério à agricultura, à viticultura, à olivicultura, e portanto olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço.
E desde já um desafio aos agromeetings e à Espaço Visual, que é trazer também gente nova e gente com mais sangue na guerra, para que a gente possa aprender com os mais novos e possa... É bom a gente aprender com os mais velhos, é verdade, mas eu acho que cada vez mais, e na minha vida toda, tenho aprendido muito com gente mais nova, e isso é muito interessante. Mas o que eu gostava de explicar, e o que eu digo sobre a produção e a organização da produção agrícola e agroindustrial, 2 exemplos no Douro, 2 casos de estudo, é um bocadinho presumido dizer casos de estudo, mas se quisermos falar em inglês ou à forma moderna, pois são 2 case studies em que estive envolvido, portanto conheço mais ou menos bem, depois da minha experiência comunitária em Bruxelas e a acompanhar as políticas agrícolas, percebi no final dos anos 90 que a globalização ia transformar muito o mundo. Não adivinhei que ia haver uma pandemia, não adivinhei que ia haver outra vez uma guerra na Europa, longe disso, mas percebi que o mundo ia dar uma volta muito estranha e resolvi voltar nessa altura, em 2000, para o Douro, e fiz e ajudei a fazer uma primeira empresa, que foi a Lavradores de Feitoria Vinhos de Quinta S.A. E porquê é que eu digo organização da produção agrícola e agroindustrial? Porque a Lavradores de Feitoria é uma empresa de vinhos do Douro, é uma empresa feita, uma SA, uma sociedade anónima, que se fez para ajudar e agrupar produtores que estavam, ou eram produtores engarrafadores, ou estavam em vias de ser produtores engarrafadores, e que aceitaram o desafio de ver se juntos eram mais fortes ou não, se conseguiam ser melhores do que cada um sozinho. Tiveram a ajuda de uma empresa de desenvolvimento regional, de projetos, a Speedouro, entretanto já não existe, mas é uma empresa de promoção de investimentos no Douro e Trás-os-Montes, fez um estudo inicial que lançou a ideia, depois precisavam de alguém, por coincidência eu estava com vontade de voltar a Portugal e precisavam de alguém para desenvolver o projeto, e eu vim, aceitei um desafio para formar a empresa em 3 meses, não consegui em 3, consegui em 4, e formamos a empresa. Juntámos no início 15 lavradores, proprietários de quintas no Douro, uns individuais, outras sociedades anónimas, outras sociedades familiares, muito diversos, pequenos, médios e grandes, alguns. E arrancamos com um projeto que tinha no início um estudo de viabilidade económica que apontava para, eu creio que é 150 mil euros de capital social. Não, 150 mil contos, portanto, 150 mil contos. 750 mil euros. 750 mil euros. 750 mil euros. E nós arrancámos com 425 mil. Porque o projeto já tinha alguns anos, já tinha alguma experiência, falhou à última da hora um investidor, e portanto decidimos arrancar, e hoje a empresa tem, ao fim de 23 anos, 3 milhões 650 mil euros de capital social, tem 20 ou 25 quintas produtoras e 40 acionistas. E portanto, é um exemplo, e eu digo, porque é que eu falo em produção, organização da produção agrícola e agroindustrial? Porque é uma empresa, sobretudo, agroindustrial, isto é uma empresa que faz vinhos, comercializa vinhos, desenvolve marcas, promove-as e comercializa. Portanto, tem uma agroindústria. A organização agrícola, ou da produção agrícola, ou vitícola, neste caso, da vinha, é da responsabilidade de cada um dos acionistas, produtores e fornecedores da empresa. Porém, a empresa, ao sentir necessidade de melhorar a qualidade dos vinhos que fazia e de a garantir de uma forma sustentada, precisou de criar um apoio à viticultura e um apoio técnico especializado à viticultura para poder melhorar a produção agrícola. E, portanto, esse é um dos exemplos em que
a organização da produção agrícola e da produção agroindustrial estão juntas. Neste caso veio de jusante para montante e, portanto, foi a partir de uma necessidade de mercado e de organização do mercado da produção e da qualidade para os mercados internacionais que nós fomos para montante ajudar os lavradores. Os lavradores são os viticultores no Douro, os empresários agrícolas, a melhorar a forma como faziam a viticultura e chegámos até a ter estudos sobre que níveis de intervenção, não aprofundámos muito isso, mas a semente ficou lá, que níveis de investimento e de custos é que valia a pena fazer, ou seja, que nível de sofisticação no tratamento das vinhas é que valiam a pena em função da qualidade das uvas que era esperada, da produção que era esperada, ou possível, e daquilo a que se destinavam os vinhos. A empresa basicamente funcionava com um contrato a 5 ou 10 anos com os produtores, com 3 níveis de preço pré-estabelecidos, definidos em Assembleia Geral, propostos pelo Conselho de Administração, base, superior e extra, em função da qualidade dos vinhos, depois de feitos e provados por um painel de prova independente que trabalhava com a empresa. E nesse sentido, chegámos em alguns casos a ver que lavradores que tinham a maior parte da produção normalmente classificada como base, não tinham muito interesse em estar a investir muito mais no tratamento da vinha, fazer coisas muito sofisticadas, porque o que gastavam a mais não compensava aquilo que recebiam pelas uvas ou pelo vinho. Noutros casos, nas vinhas mais velhas, ou vinhas melhores, ou melhor situadas, que normalmente davam vinhos e uvas de melhor qualidade, e que eram ou superior ou extra, aí sim valia a pena ter um bocadinho mais de cuidado. Às vezes nas vinhas velhas era preciso mais mão de obra, mais intervenção, coisas desse tipo, e portanto há aqui uma ligação muito forte, e a relação económica é importante, e portanto não chega só a dizer que é preciso a qualidade, que a qualidade começa na vinha, e que com melhores uvas se faz melhor vinho, são coisas verdades lá para ali. O problema é organizar isso, quantificar isso, e melhorar e profissionalizar essa gestão e essa informação. Como digo, nós não conseguimos fazer isso tudo, eu estive lá nos primeiros 6 anos, e depois, como sempre fui um bocado saltimbanco, ao fim de 6 anos, eu ainda sou acionista da Lavradores Seitoria e digo muitas vezes é o meu bebé. Ao fim de 6 anos decidi ir para outras aventuras e é um bocado como os filhos quando chegam aos 6 anos começam a ir para a escola primária e vão a pé, pelo menos em Vila Real era possível fazer isso, eles iam a pé sozinhos para a escola e a gente já não precisava de os ir levar pela mão ou no carro e portanto as empresas também são um bocadinho assim. Há uma outra coisa que eu acho importante, para além desta organização da produção agrícola e agroindustrial terem que estar muito juntas e muito ligadas, o facto da estrutura da empresa ser uma sociedade anónima é importante por 2 razões, para mim, práticas e não nada ideológicas ou dogmáticas, mas que é, numa sociedade anónima, no modelo que a gente tem, ou uma sociedade por cotas, manda mais quem tem mais, quem investe mais, quem arrisca mais. E isto por oposição, eventualmente, a uma cooperativa ou outras formas de organização ou sociedades informais, em que depois, quando está tudo bem, mas quando há problemas, depois é uma chatice. E este modelo de sociedade anónima, de uma dimensão humana, eu diria, gerível, com 40, 20, 30 produtores, 40 ou 50 acionistas, é fácil ou é interessante porque a sociedade é anónima, mas os capitalistas, os acionistas, têm rosto, têm nome, têm famílias, e ao longo destes 23 anos já vamos, em alguns casos, na segunda ou na terceira geração, a aparecer nas reuniões. Infelizmente, alguns dos acionistas fundadores já não estão connosco, já não estão entre nós, já morreram. Outros não, e ainda trazem os filhos ou os netos. E isso é muito interessante e importante, porque é assim que se perpetuam as coisas. 23 anos parece muito tempo, para a nossa vida e para o nosso tempo de vida é de facto muito tempo, mas para uma empresa e no setor do vinho não é nada, estão a começar.
Só mais uma curiosidade em relação à Lavradores Feitoria. A Lavradores Feitoria terá atingido o break-even alguns entre os 10 e os 12 anos de vida, e foi fazendo, contrariamente ao que a maior parte das empresas faz, que é necessitando de financiar, em vez de fazer financiamento bancário, porque não tinha garantias para dar reais, hoje tem, mas não tinha património, não tinha garantias reais, fez algum financiamento com penhor sobre vinhos, numa altura que era difícil, porque havia um penhor muito grande de vinhos, os bancos estavam muito entalados com os vinhos que tinham sido dados de penhor da Casa de Douro, pós empréstimos da Casa de Douro, que estava falida desde os anos 90, o final dos anos 90, e era difícil. Mas nós conseguimos mostrar à banca e provar que tínhamos vinhos em estágio, mais do que um ano, às vezes 2, vinhos do Douro, e que por isso era um ativo que tínhamos e conseguíamos garantir algum financiamento mais de curto prazo. O resto do financiamento teve que ser com base em aumentos de capital, e o presidente, na altura, que era o maior acionista, o engenheiro Fernando Albuquerque, infelizmente também já falecido, dizia: os bancos o que querem é aval, mas não é o aval da administração toda, querem o meu aval, porque obviamente que era ele que tinha mais património de todos, éramos 5 na administração, e eles diziam: não querem o vosso aval, querem o meu. E eu, se é para arriscar o meu património, então aumento o capital. E curiosamente foi aí que eu percebi o que é um comportamento verdadeiramente capitalista, do ponto de vista não da especulação capitalista, mas de um capitalista que o que quer é valorizar o seu capital. E ao longo destes 22 anos, tanto quanto eu sei, o engenheiro Fernando Albuquerque, na minha opinião, sempre teve uma atitude que foi, mais do que procurar a rentabilidade do capital que investiu na Lavradores Feitoria, portanto tinha família quase 49%, ou seja, mais de 1,5 milhão, mais do que a rentabilidade do capital, era a valorização desse capital, a valorização da empresa. E isso é uma coisa interessante que muitas vezes se fala pouco, e muito menos na agricultura. E falamos muito que as empresas estão pouco capitalizadas, que os capitais próprios são baixos. A agricultura, qualquer atividade agrícola ou agroindustrial, é obviamente capital intensivo, no vinho também. No vinho do Porto é mais, porque há mais estoques, mas nos vinhos do Douro, para fazer vinhos bons, quando a gente precisa de guardar vinhos 1 ano, 2 anos, às vezes 3, envelhecer, há capital investido, empatado, muito. E se não for bem gerido, dá asneira. E, portanto, é capital intensivo. E, portanto, eu diria que há 2 coisas determinantes na organização da produção agrícola e agroindustrial, que é a ligação entre as 2 partes, entre a produção agrícola e a transformação agroindustrial, e depois a comercialização, as marcas, e a presença nos mercados. Uma das coisas que a Lavradores Feitoria, que é considerado um exemplo, um caso de estudo, é que conseguiu juntar pessoas que, normalmente os viticultores, e os vitivinicultores, e os produtores engarrafadores são, como todos os portugueses, muito egoístas, muito egocentristas. E todos produzem as melhores uvas do mundo, todos têm os melhores vinhos do mundo. E eu só percebi que o projeto estava consolidado quando, ao fim de 2 ou 3 anos, a Lavradores fez um vinho que era o Grande Escolha, o 3 Bagos Grande Escolha, que era um Douro Grande Reserva, ou Grande Escolha, e que era uma seleção, um lote de vinhos das melhores barricas, das melhores quintas. E quando os acionistas produtores começaram a dizer que o nosso 3 Bagos Grande Escolha é melhor que os melhores vinhos das nossas quintas, eu fiquei com a sensação que o projeto estava globalmente consolidado. Porquê? Porque quando as pessoas dizem, percebem que juntas conseguem fazer uma coisa melhor do que cada um deles sozinho. Ou conseguem dizer que, por estarem juntos e a trabalhar em conjunto numa sociedade comercial ou de produção agroindustrial e comercialização, conseguem valorizar melhor as quintas e até quase conseguem sentir as quintas dos outros como também sendo deles, as quintas nossas. Eu dizia muitas vezes, atenção, que as quintas não são nossas, são de cada um,
dos seus donos, o seu a seu dono. Mas este facto de sentirmos como nossas é muito interessante, porque há de facto aqui um sentimento de que juntos somos mais fortes e conseguimos fazer mais. Muito rapidamente, um exemplo do outro lado, se quisermos, da organização, Cabo Joal do Rodo, uma cooperativa, uma das mais antigas e maiores do Douro, criada em 1950, cooperativa da Régua, que depois fez uma fusão em 2004 com Armamar e Taboaço, e que em 2013 resolveu fazer uma sociedade anónima também, para separar a parte da produção agrícola e do apoio à produção agrícola, ou seja, que se manteve na cooperativa e na esfera da cooperativa, uma vez que aí a gestão de um homem, uma mulher, um voto é possível, e até é interessante, porque a cooperativa o que tem interesse é em receber as melhores uvas possíveis, ajudar os sócios a cultivarem o melhor possível a vinha e a terem as melhores uvas possível, fazer os vinhos o melhor possível para depois vender, e vender os vinhos a granel. Hoje em dia as Cabo Joal do Rodo vendem a granel à Porto Reco Vinhos, que é uma sociedade anónima, criada em 2013, da qual eu sou administrador, e que faz, digamos, a exploração e desenvolvimento das marcas, algumas que eram da cooperativa, outras novas que foi criando. Curiosamente, a estrutura social e socioeconómica dos sócios da cooperativa, que são cerca de 800, pequenos, médios, grandes, muito grandes, lavradores, em 800, mas a dimensão média é muito pequena, 800 lavradores cultivam 1.200 hectares, mais ou menos, e produzem 3, 5 mil pipas, entre Porto e Douro. Acionistas da Porto Reco Vinhos são cerca de 200, com direito a voto, ou seja, com mais de 5 mil euros investidos na empresa, são 30 e poucos. Mas a diferença de pequenos, médios e grandes, no caso dos lavradores acionistas, é muito parecida com a repartição dos 800 associados da cooperativa. Portanto, nem sequer é uma coisa só de grandes, nem só de profissionais, e só quem é grande é que é profissional. Não, é uma questão de atitude, de acreditar, de arriscar, e de poder fazer essa via diferente, porque o que está em causa, quando a gente resolve escolher um lote de vinho ou 2 ou 3 e misturá-los e fazer um vinho, fazer uma marca e dizer agora a marca é Godinho, agora a marca é Conde de Armamar, ou agora a marca é Cabeça de Burro, e vamos juntar ao Cabeça de Burro mais um espumante ou mais um azeite ou não sei o quê, é uma decisão de risco. E aí eu acho e acredito que é mais importante e mais fácil e mais sério que a decisão seja tomada por quem é mais acionista, ou tem mais peso como acionista, tem mais a ganhar ou a perder com o sucesso ou insucesso da empresa, do que só na gestão cooperativa, em que é uma pessoa, um homem, uma mulher, um voto, e pode haver diferenças significativas. Aliás, depois, se houver tempo no fim, eu explico, e digo muitas vezes às pessoas, eu sou administrador responsável de parte de marketing, vendas e enoturismo, e digo muitas vezes às pessoas, aos clientes, a quem nos visita, quando explico a empresa, que é muito fácil na gestão de uma sociedade anónima, que é, se as coisas correrem bem, está tudo bem, se as coisas correrem mal, a primeira cabeça a rolar é a minha. E isso é muito claro. Eu sou profissional, também sou acionista, pequenino, tenho 0,5%, uma coisa assim da Porto Reco, mas isso é por uma mania minha de gostar de gerir empresas em que também tenho uma participação, em que também sou acionista. E, por outro lado, gostar também que os trabalhadores da empresa, sempre que possível, também sejam acionistas. E isso não é só por modas de sustentabilidade ou modas de inclusão, não é nada disso. É por uma experiência real de que, quando as pessoas sentem as coisas também como suas, têm normalmente uma atitude diferente. Por outro lado, eu, enquanto gestor profissional, sinto-me melhor e mais à vontade, e até com mais graus de liberdade, para fazer o que penso e dizer o que penso,
sendo acionista, porque sou um par, entre outros, acionistas, e, portanto, não sou só um empregado dos acionistas ou dos patrões da empresa, e eu gosto muito da minha liberdade e de ter os meus graus de liberdade, e isso é importante. Fechando isto, onde é que as duas coisas são diferentes? É que a Porto Reco ainda é muito nova, tem 10 anos, no meio desses 10 anos houve 1 ou 2 que ainda não conseguiu, que no início não conseguia vender, ainda era a cooperativa que vendia, por razões burocráticas e de gestão de entrepostos, alfândegas e estoques no Douro. Depois, por razões, para além disso, tivemos 2 anos e meio de pandemia e agora 1 ano e meio de guerra, e, portanto, a empresa está no limite ou no limiar do break-even, ou esteve no ano passado. Tecnicamente, para mim, atingimos o break-even, contabilisticamente, ficamos a 50 mil euros com uma faturação de 3 milhões, portanto, para mim, o break-even está atingido. No entanto, a maior parte dos acionistas, e o maior acionista, que é a cooperativa, tem 51%, está pouco satisfeita e quer mais vendas e quer mais resultados. E está a empresa numa encruzilhada difícil de resolver, que é, para crescer, precisa, a meu ver, de um aumento de capital e de reforçar o capital, eu diria, entre meio milhão e 1,5 milhão, ou entre 750 mil e 1,5 milhão, para poder crescer com calma e não estar sempre com o stress da tesouraria e das coisas, e face à situação em que estamos neste momento no mundo de dificuldades de aprovisionamento de matérias-primas, de materiais, coisas ridículas como garrafas, rolhas, rótulos, caixas, continuam, apesar de as coisas estarem melhor, a inflação estar a baixar, a disrupção do comércio mundial que houve durante a pandemia e depois com a guerra estar mais calma, mesmo assim continua a ser difícil. Sobretudo num país onde nós somos pouco organizados, todos, portugueses, não somos todos, alguns são organizados mais do que outros, mas de uma maneira geral somos pouco organizados, e os fornecedores também, e portanto dizem, não consigo fornecer os votos porque estava à espera de papel da Alemanha e não veio o papel. E ficaram de mandar esta semana e agora só para a semana. E, portanto, eu vou explicar a um cliente do outro lado do mundo, na Coreia, ou na China, ou nos Estados Unidos, ou na Dinamarca, que não manda a encomenda que ele me fez, porque o fornecedor dos rótulos não consegue arranjar papel que era para vir da Alemanha e não veio. Quer dizer, isto não existe. Existe, mas no mundo europeu, ocidental, de negócios que funcionam, são desculpas que não dá para a gente ter. E, portanto, a gente tem que inventar outras, ou inventar a simpatia. E para fechar, digamos, esta primeira meia hora, esta primeira intervenção, não sei se o Martino quer fazer alguma questão ou isso, dizia só, para mim o que é determinante na organização da produção agrícola e agroindustrial é o capital. Não o capital financeiro, eu diria o capital social, o capital humano. Ou seja, para mim o que conta mais são as pessoas, porque nestes casos que eu tenho, que são exemplos de coisas pequenas, e com pouca gente, mas sem ser propriamente um grupo de amigos e uma mesa de café, já é uma coisa com alguma dimensão, é importante as pessoas, é importante a liderança da empresa e a gestão da empresa, conhecer bem as pessoas, conhecer bem os anseios, quer dos acionistas, quer dos fornecedores, quer dos clientes. Mas essa parte, a parte dos clientes, mais ou menos a gente sabe. Mas é muitas pessoas que contam. E ter envolvidos na gestão e no capital social as pessoas que são também produtoras e fornecedoras. Por exemplo, na Lavradores Ceitria, esse era um dos paradigmas ou dos paradoxos da empresa, que era, então, mas se isto for assim, é quase como se fosse uma cooperativa, não é? Então, os acionistas são acionistas e querem rentabilizar o capital, ou querem ter dividendos, ou são lavradores, fornecedores, e querem que a empresa lhes pague melhores as uvas e os vinhos, e, portanto, não querem sequer muito saber se a empresa dá lucro ou não dá, ou se tem dividendos para distribuir.
No caso da Lavradores Feitoria, mais uma vez um exemplo, cerca de 70% a 75% do capital estava nas mãos de lavradores, acionistas, fornecedores. E, portanto, esse paradoxo, de uma certa forma, ficou resolvido porque a empresa, nos primeiros anos, e pela opção que fez de qualidade, precisava de pagar o melhor possível as uvas e criar um sistema justo de remuneração das uvas ou dos vinhos, ou da qualidade dos vinhos, ou até de remuneração das adegas, que tinham melhores condições e quem investiu mais. E, portanto, por essa via, as pessoas tinham esse rendimento ou esse payback de estarem na empresa e terem vinhos ou uvas melhores ou adegas melhores. E, portanto, a empresa, ao pagar melhor, enquanto não consegue ter mais valias e valor acrescentado mais alto dos vinhos nos mercados, tem menos lucros e, portanto, tem menos dividendos para distribuir. Mas, como a maioria do capital tem esse mesmo interesse, a coisa está resolvida. Só os pequenos acionistas, no meu caso, na Lavradores Feitoria, são um bocadinho mais do que pequeno. Tenho uma percentagem mais simpática. Mas quer dizer, eu também durante muitos anos trabalhei lá e, portanto, recebi o meu ordenado pelo meu trabalho e mais a satisfação de ter conseguido fazer uma coisa da qual me orgulho muito. E, portanto, hoje em dia, que sou só acionista capitalista, posso pôr alguma pressão na administração e dizer, tem que ser mais ambiciosos, tem que começar a ter dividendos, tem que começar ou então a valorizar mais o capital e a empresa. E, portanto, esta dinâmica das pessoas, sem ser pessoalizada, para mim é muito importante. E se isto se conseguir numa empresa com 10, 20, 30 pessoas, também se consegue numa empresa com 200, e por que não com 2.000 ou 20.000, em termos de acionistas. E, portanto, estes modelos são interessantes, são casos de estudo e de exemplo no limite, para mostrar que é possível, de facto, mesmo em regiões muito conservadoras, em setores conservadores como são o setor agrícola e agroindustrial e o setor do vinho e do Douro em particular, é possível fazer alguma diferença com organização, com trabalho, com determinação e percebendo as pessoas, percebendo a forma como as pessoas, quais são os anseios das pessoas e tentando ir de encontro a elas, do ponto de vista da produção e da organização agroindustrial e depois do ponto de vista do mercado e dos consumidores, mas isso é quase lá para Alice. Obrigado, agradeço-te esta intervenção clara e brilhante sobre estes dois casos, e se estivesse de acordo avançávamos aqui um pouco nas questões colocadas pelos nossos participantes. Certo. E perguntam, quais as vantagens e inconvenientes da solução da organização de produtores de vinha e vinho através de uma sociedade anónima ou de uma cooperativa? Eu penso que já expliquei um bocadinho isso, mas a diferença para mim e a vantagem de uma sociedade anónima é que na parte da produção de vinho e comercialização do vinho, ou seja, desenvolvimento de marcas e do marketing, uma sociedade anónima dá, apesar de tudo, mais garantias de que o que está em causa, ou seja, quem arrisca mais, manda mais e tem mais a dizer sobre o futuro. Numa cooperativa há o risco de, porque as regras do cooperativas são um homem, uma mulher, um voto, de repente poder haver um movimento populista que ponha lá uma direção fraca ou incapaz ou idiota e que de repente ache que o nosso vinho é o melhor do mundo ou precisamos de vender e vamos vender o vinho barato, que é para o que se vende é vinho barato e portanto vamos vender o vinho barato e de repente estragar uma marca. Isso pode acontecer também com uma administração má, fraca ou estúpida numa SA, mas aí os acionistas podem se juntar e dizer calma aí, vamos lá ver se as coisas são diferentes. Essa para mim é a maior diferença. Numa cooperativa também é possível, mas há esse risco. E essa foi a vontade dos sócios da cooperativa, neste caso Cavejal do Rodo, e creio que teve a ver com uma altura em que a cooperativa teve uma dificuldade grande
esteve quase a ir à falência por um problema de mercado e de um grande importador ou agente no mercado externo que foi à falência e que deixou um buraco de meio milhão de euros. E isso fez com que a cooperativa, juntamente com outros movimentos de alguma tentativa de cisão e coisas que acontecem às vezes nas cooperativas, perdeu alguns sócios. A cooperativa na altura teria talvez 2.000 sócios, perdeu alguns, foi perdendo, também por outras influências de mercado e da evolução do Douro. Mas a verdade é que houve um ano ou dois, talvez um ano, uma campanha, mais a crise financeira de 2008, que não conseguiu pagar as uvas aos sócios. E, portanto, ficou, em vez de fazer o que fizeram muitas cooperativas, que foi incorporar os créditos em capital social, mantiveram os créditos e depois, ao fazerem SA, ao decidirem fazer SA, permitiram aos sócios que quisessem transferirem esses créditos para capital social. Ou seja, os sócios que não decidiram, de livre vontade, não entrar e não ser acionistas da SA, ainda hoje têm créditos a haver na cooperativa, que provavelmente só serão pagos quando a cooperativa acabar de pagar a dívida que tem à banca, e, portanto, os outros pelo menos têm, no 1.300.000 euros de capital que tem a Porto Record, têm 600 e tal mil euros de capital social. Podem vender as ações, alguns já o fizeram, poucos, ou podem mantê-las e esperar que elas valorizem. Neste momento, não tendo a empresa ainda atingindo o break-even, contabilisticamente é provável que as ações valham um bocadinho menos que o valor nominal. Mas isso aconteceu no Lavradores de Feitoria durante 20 anos e agora valem mais que o valor nominal, em termos contabilísticos. E, portanto, essa é a parte divertida, claro, entre do risco do negócio e do MSA. Claro, mas isto, pronto, são dois casos, no fundo, de organização dos viticultores e, em alguns casos, também de vinicultores, no sentido de valorizarem as respectivas produções. Isto, no fundo, são soluções que trazem valor acrescentado são soluções que são só interessantes do ponto de vista de quem está nessas organizações, de quem é profissional delas? Isto é, trazem de facto um valor acrescentado concreto e direto, que é sendo no caso da Lavradores de Feitoria, muito claramente uma empresa com uma organização voltada para pagar melhor as uvas melhores ou os vinhos melhores, ou um misto das duas coisas, há um interesse das pessoas fazerem bem e de quem faz melhor ou quem consegue fazer melhor ser mais bem remunerado. E, portanto, há um valor acrescentado superior para quem faz melhor. Quem investe mais, quem tem melhores adegas. A certa altura, a legislação impunha que os vinhos de quinta fossem feitos nas próprias quintas. Depois conseguimos demonstrar ao EVDP que tínhamos um controle total, rastreabilidade e podíamos fazer melhor e com melhores condições técnicas numa adega da empresa em conjunto, tudo separado. Mas mesmo assim, alguns lavradores tinham as suas adegas, tinham as suas toda a vida e diziam: não, eu quero continuar a fazer aqui o vinho. E em alguns casos havia problemas. E nós o que fizemos foi um estudo de cada uma das adegas e uma classificação também em 2 ou 3 níveis, que era é suficiente, bom ou é mau, ou insuficiente. E o que fizemos às pessoas foi estabelecido um preço por pipa de vinificação em função das adegas. Quem era suficiente teve apoio e indicações sobre o que é que precisava fazer para passar a bom, e o preço da pipa pago aos lavradores para vinificar com o apoio técnico da empresa, mas mesmo assim na sua adega era do simples para o dobro, e nas adegas que tinham classificação de insuficiente e que era difícil recuperar, foi dito: se as pessoas continuarem a insistir, havia lavradores que diziam: mas eu toda a vez fiz vinho aqui, continuo a fazer, quero fazer cá o vinho. Então podem fazer o vinho, a gente dá apoio, e depois no fim, se o vinho estiver bom,
a gente compra e fica com o vinho. Se o vinho não estiver bom, ou compramos a um valor residual e debitamos o valor do apoio técnico. Para as pessoas perceberem que as coisas não são todas iguais. E há pequenos pormenores que fazem a diferença. A higiene, os cuidados, o uso da água, pequenas coisas, hoje em dia já são comuns e toda a gente aceita, mas que no vinho faziam alguma diferença. E, portanto, desse ponto de vista, houve valor acrescentado também ao conseguir afirmar novas marcas e novas formas de valorizar as uvas para além do vinho do Porto, para além do benefício, que no fundo é uma cota de produção que existe no Douro para o vinho do Porto e que assegura um determinado rendimento para uma parte, entre 25% e 40% da produção média de uma vinha no Douro, e portanto o resto, que eram na altura, em 2000, coisas residuais e sobras, hoje vale quase metade do que vale o vinho do Porto, em termos de negócio e de valor de vendas comunicadas ao IVDP. E, portanto, há um valor acrescentado, há várias opções, várias estratégias, mas é por aí que eu acho que se deve ir. O que é que vale, o que é que representa cada uma destas empresas, a Labradores de Feitoria e a Porto Réqua, nos vinhos do Douro e Porto? A Porto Réqua, nos vinhos do Porto, é mais fácil porque o IVDP fornece estatísticas e compara os produtores, porque tem isso há muitos anos, mas a Porto Réqua, no vinho do Porto, em termos de vendas de vinho do Porto engarrafados, está eu diria que está na segunda liga, entre o 6º e o 12º. Não sei exatamente em que lugar, vai variando um bocado. Para terem uma noção, os 5 primeiros, as 5 empresas maiores de vinho do Porto, os 5 grandes grupos, são responsáveis por mais de 90% do volume e do valor de vinho do Porto que é vendido. Depois há um segundo grupo, eu diria entre o 6º e o 12º, depois entre o 12º e o 20º, e depois há mais 100, à volta disso, ou 150, pequenininhos, muito pequenininhos. E, portanto, eu diria que estamos na segunda liga do vinho do Porto. No vinho do Douro, a Porto Réqua talvez, eu diria, em termos de volume poderá estar, é mais difícil porque não há estatísticas do IVDP tão fáceis, porque depois depende muito da direção do IVDP, de vez em quando há operadores, por exemplo, no caso de vinhos regionais dourienses, basta que um operador grande mude de regional douriense para vinho sem denominação de origem nem indicação geográfica, ou seja, o antigamente chamado vinho de mesa, e há uma variação muito grande, e percebe-se logo quem é, e o IVDP às vezes tem prioridades em fazer isso. No vinho do Porto, como é mais controlado, as pessoas aceitam melhor isso. Mas eu diria que a Porto Réqua estará entre 15, entre o lugar 15 e 20, à volta disso. Porém, tem uma marca que é, por acaso, a mais antiga do Douro, mais antiga marca de Douro, região demarcada, para além do Barca Velha, que na origem não era Douro, mas é a marca mais antiga e que ainda se mantém ativa, que é o Cabeça de Burro, cuja primeira edição foi em 82, com a ajuda de um colega nosso, o Eduardo Abad, então ao serviço do Ministério da Agricultura e da Casa de Douro, e é a marca de vinhos do Douro que vende mais garrafas anualmente acima de 5 euros preço de saída da adega. Penso que não há nenhuma marca que venda tantas como a Cabeça de Burro. Há poucas estatísticas sobre isso. Há muitos mitos e muitas conversas sobre isso. Há muitas marcas juntas que vendem mais e provavelmente mais caro. 5 mil garrafas, 10 mil garrafas, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Mas vender mais de 100 mil garrafas como vende o Cabeça de Burro, eu estou convencido que não há, e se houver há mais uma ou duas. Depois há muita gente que fala-se muito nos cafés e no Douro, os agricultores são muito
muito basófias, e há muitos mitos à volta disso. É pena, porque era melhor que houvesse mais transparência e que nós pudéssemos ser confrontados mais vezes com a realidade dos dados e ter muitas vezes que responder também por eles e estar mais à vontade a falar sobre isso. Porque eu não acho que o segredo seja a alma de negócio, de todo. A alma de negócio é a sinceridade, a transparência, a honestidade e o trabalho e o dia-a-dia. Muito sermos sérios naquilo que fazemos, como fazemos, ter confiança e não mentir muito. Eu acho que o segredo do negócio está em ser capaz de fazer negócio, não é? Exatamente. E isso normalmente é vender e cobrar, e que os valores das vendas sejam acima dos valores dos custos e que se consiga manter isso na linha do tempo. Exatamente. Pergunta aqui, esta sociedade anónima Lavradores de Feitoria tem condições para receber milhares de produtores de vinho como seus acionistas? Milhares, neste momento, creio que não tem. Por duas razões, talvez. Primeiro, é preciso qual é a vontade dos atuais acionistas, se querem ou não querem, crescer e agrupar mais produtores. Segundo, porque isso exige uma organização diferente e uma logística diferente em termos de capacidade produtiva e de organização da própria produção. Mas podia haver outras formas de fazer isso. Eu admito que possa ser um bocadinho difícil, porque as pessoas, como digo, são egoístas, são individualistas, e também assim 20 ou 30 ou 40 chega, e que nós é que somos bons e nós é que fazemos os bons vinhos e não vamos fazer uma coisa muito grande, porque depois é muita confusão. Era assim há 25 anos ou 23, quando eu vim de Bruxelas para cá, e as pessoas diziam-me: Paulo, eu vim de Bruxelas para cá fazer isto, a ideia é muito engraçada, mas as pessoas não se vão conseguir entender, você não vai conseguir, desejo muita sorte, mas não vai conseguir. Olha que no Douro as pessoas são todas muito individualistas e ninguém se consegue juntar. Eu disse: isso é fácil, quer dizer, é uma sociedade anónima, tem um projeto. Se funcionar, então não percebo porque é que as pessoas se vão zangar. Se não funcionar, é porque das duas uma, ou a ideia era má, ou nós não fomos capazes, ou a direção, ou a administração não foi capaz de a pôr em prática. Se funcionar, as pessoas vão estar melhor. Não vão estar muito melhor, não vão ficar ricas. Depois, quando as pessoas começam a ficar ricas ou têm muito dinheiro, começam-se a zangar outra vez. Mas se as pessoas estiverem um bocado melhor, também não se vão zangar. Portanto, eu vou ter isso em conta. Mas disseram-me isto um amigo que eu encontrei no primeiro ou segundo dia depois de ter chegado de Bruxelas. Eu disse: olha, que grande ajuda. Mas a verdade é que foi possível, as pessoas não se zangaram. Agora, milhares de produtores é difícil. Há uma outra hipótese, ou melhor, pode haver uma hipótese de fazer isso. Vamos admitir por hipótese que alguns acionistas malucos ou mais arrojados decidem fazer uma fusão da Porto Réqua com a Lavradores de Feitoria. Ou da Lavradores de Feitoria com a Porto Réqua. E de repente já não são só 30 ou 40, nem 100, são potencialmente 800. E que juntos conseguem recuperar, não só em Régua, Armamar e Taboaço, mas podemos juntar Vila Real, Sabrosa, Alijó, Mesão Frio, por exemplo, e conseguem juntar mais 1.000 ou 2.000 lavradores e organizar-se. Não é difícil, não é impossível, desde que as coisas sejam feitas com tempo, com um projeto consolidado e concreto, e que haja tempo para provar que é possível fazer e para que as pessoas percebam e sintam os efeitos de estarem juntas e todas juntas. Não é tudo ao molho e fé em Deus. Isso não acredito. Há outras possibilidades, que eu também já pensei, mas nunca trabalhei muito sobre isso, tive tempo, que era, alguns de nós ainda se lembram das salas coletivas de ordenha mecânica.
As salas coletivas de ordenha mecânica era uma coisa que existia no Entre Douro e Minho e no Entre Douro e Voga, nos anos 60, 70 talvez, e que foi o que permitiu à Agros e à Lactogal serem o que são hoje. A realidade do leite mudou muito, da produção leiteira mudou muito, mas a verdade é que, nesses anos, foi o facto de haver salas coletivas de ordenha mecânica, que eram salas, tinham máquinas de ordenhar, onde as vacas iam a passear, uma vaca, 2 vacas, era o que as pessoas tinham, purinas, leiteiras, que iam ser ordenhadas em melhores condições, melhor leite, e depois isso desenvolveu-se. Eu algumas vezes pensei no Douro, por causa do individualismo e da diferenciação que há dos vinhos, cada pessoa quer ter o seu vinho, e da necessidade de alguma racionalidade económica nos investimentos, não estarem todos a fazer uma adega, porque uma adega é uma coisa muito cara. Com equipamentos bons, mais caro ainda é. E depois só se usa um mês durante o ano. Eventualmente mais 2 ou 3 para preparar os vinhos, engarrafar, fazer os lotes, filtrar. E, portanto, se houvesse adegas coletivas de vinificação coletiva, tivesse uma equipa de enólogos, nós, nos anos 60 ou 70 ou 80, algum de nós ia lavar a roupa a uma lavandaria de porta aberta, na rua, automática. A gente via isso nos filmes, talvez nos anos 80, 90, achava que era uma coisa que só existia no estrangeiro. Hoje em dia, Portugal inteiro está cheio de lavandarias e quem quiser vai lavar a roupa a uma lavandaria de porta aberta. Portanto, se pudesse haver adegas de porta aberta, tipo lavandarias automáticas, estivessem lá. Isso pode ser feito, Paulo. Pode. É de se acreditar, não é? Só Grapo é uma multinacional de vinhos e acho que está num país que não tem adega, não é? Que se chama Nova Zelândia. Uhum. Na Nova Zelândia ninguém tem adega e tiram partido da mesma infraestrutura para várias empresas. Mas tem aqui uma questão interessante, que é: qual o papel da Speedouro para o sucesso da Lavradores de Feitoria? Sendo um caso de estudo apoiado por iniciativa pública, qual o efeito multiplicador que teve na região do Douro? Ora bem, o papel e a ajuda da Speedouro para a Lavradores de Feitoria foi muito grande, mas, tanto quanto eu sei, a Speedouro não era um organismo público. A Speedouro era uma sociedade anónima de promoção de investimentos no Douro. Tinha vários acionistas, tinha vários apoios públicos, como muitas outras empresas, sociedades de investimento tiveram, e foi importante, primeiro, na estruturação do plano de negócios e na identificação de alguns potenciais acionistas, depois no acompanhamento da empresa, foi digamos que um ninho, uma incubadora, onde a empresa deu os seus primeiros passos, e também foi uma ajuda muito grande pelas pessoas da Speedouro, colegas que trabalhavam lá, desde a administração da Speedouro até colegas técnicos, que a mim, pessoalmente, e eu fui durante 6 anos administrador delegado, e durante os 3 primeiros carreguei muitas vezes o piano sozinho às costas, entre aspas, obviamente, ajudaram muito. E, portanto, o efeito reprodutor disso, para mim, foi o exemplo que isso foi ou pode ser para outras estruturas no Douro. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos Douro Boys, que surgiram depois da Lavradores de Feitoria, sem uma estrutura organizada, empresarial, mas organizando em conjunto um clube de quase todos primos e amigos, todos descendentes da Dona Antónia Ferreirinha, ou com pretensões a isso, para fazerem promoção em conjunto. E fizeram muito, muito, no Douro e pela promoção do Douro. Isso por um lado. Por outro, estou-me a lembrar dos Douro for You, estou-me a lembrar de os Douro Family Estates, vários exemplos de outras formas mais ou menos formalizadas, organizadas de agrupamento de produtores, pessoas que fazem coisas em conjunto, e isso foi importante. Ao mesmo tempo também, ao mostrar que era possível os lavradores organizarem-se e contratarem bons técnicos
sobretudo ao nível da viticultura, da enologia, do marketing e das vendas. E que com isso conseguiam valorizar melhor as suas uvas. Isso criou, no caso do vinho do Douro, um mercado que quase não existia, potenciou e desenvolveu. E, portanto, isso é também um efeito reprodutor. Mas eu, obviamente, não suspeito nisso, não é? Claro, claro. Tem também aqui um pedido de comentário também interessante. Em ações comerciais para apoio técnico agronómico no Douro, é dito que onde se ganha é no vinho barato e não nas vinhas com qualidade para vinhos acima de 15 euros. Pode comentar? Acho que isso é fake news. Eu não me lembro de ter ouvido isso. Não é no vinho barato que se ganha dinheiro. O vinho barato é o mais fácil de vender. E isso é uma pressão que a distribuição, quem manda no negócio, a nível mundial, são as grandes cadeias comerciais, os grandes importadores. A nível nacional, são as cadeias da moderna distribuição, que têm um poder grande. 60% ou 70% dos vinhos de qualidade, com denominação de origem ou indicação geográfica em Portugal, são vendidos nas grandes superfícies. E, portanto, eles têm um poder muito grande. E têm, nem é por acaso, eu ultimamente não tenho feito muito esse circuito de vender aos supermercados, de vender, isto é, de ir fazer visitas comerciais às insígnias da moderna distribuição, mas quando fazia, curiosamente, no mesmo dia, eu ia reunir uma vez por ano, 2 vezes por ano. Aquilo, a gente vai para salas de reunião que são piores que os consultórios do pior centro de saúde. São salinhas de reunião, onde a gente está numa sala de espera onde se vê todos uns aos outros, e depois vai para uma salinha e passa umas baias e é condicionado a mostrar que estamos muitos para vender, e raramente ia, me digo, 1 ou 2 vezes por ano, e encontrava sempre 2 ou 3 colegas concorrentes do Douro, ou de outras cooperativas, ou de outras empresas. Eu digo, é por acaso? Não é. É para o comprador que estava do outro lado me fazer sentir que ou eu jogava o jogo com as regras que ele queria impor, ou então ele tinha mais 2 ou 3 ou 4 dispostos a baixar mais 5 cêntimos, ou mais 1, ou mais 2, ou mais 3, e esse é o jogo, e faz parte. Eles têm gente muito mais preparada, muito mais treinada, muito mais hábil a fazer isso, e nós, como somos poucos e desorganizados, ou preguiçosos, fazemos pouco trabalho de casa, e portanto vamos lá e temos que aceitar o preço que eles nos querem impor. Tem que ser assim, não tem, mas não é fácil, mas temos que ter essa consciência. Agora, não é nos vinhos baratos que se ganha mais dinheiro. Agora, muitas vezes os vinhos baratos são necessários, e no caso das 2 empresas foi importante, em determinada altura, para olear a máquina. Às vezes porque a organização agroindustrial e produtiva da fábrica do vinho, as adegas, a gente diz uma adega, tudo, não sei o que, não. Aquilo é uma fábrica. E às vezes é preciso encher chouriços. Tem que entrar vinho e sair garrafas, ou bag-in-boxes. E tem que entrar e sair impecáveis. E às vezes estas máquinas demoram tempo a ser oleadas e afinadas. E eu já vi isto na Sograp, na José Maria da Fonseca, grandes empresas que fizeram adegas novas, e no ano em que abriram, só 2/3 ou metade da adega que estavam a funcionar. É impressionante, mas com a ciência toda que há de agroindústrias, não há. Eu creio que isso é porque a maior parte dos enólogos são normalmente diretores técnicos das empresas de vinho, e a maior parte dos enólogos, sobretudo dos últimos 20 ou 30 anos, são formados na UTAD, num curso de enologia, que é ótimo, mas que não é um curso de engenharia. E, portanto, não têm o pensamento de engenheiros, não têm o raciocínio e, portanto, projetam adegas. Não é todos os casos, mas quando a gente vê uma Sograp, uma José Maria da Fonseca, empresas grandes a fazer isto, e diz assim, espera aí, mas se os grandes fazem isto de forma quase artesanal e tentativa e erro, como é que nós, que somos pequenos, vamos conseguir fazer?
se formos melhores, se formos mais profissionais, se tivermos alguma racionalidade. É possível, é difícil, mas é possível. Era melhor para todos e para Portugal, e não, só ganhávamos todos com isso, se houvesse um bocadinho mais de partilha destas coisas. Por isso é que eu gosto muito de fazer estas conversas e de falar, porque há muita tendência para nós em Portugal acharmos que se a mim me custou fazer e descobrir o caminho das pedras, agora não vou ensinar aos outros que vêm atrás de mim, eles que o descubram também. Isso é uma estupidez, perdemos todos com isso. Eu acho que o problema em Portugal é que é diferente, Paulo. Na minha perspectiva é assim, a cooperação exige confiança. E a confiança exige que nós nos conheçamos uns aos outros como pessoas. Exatamente. E por norma, o que eu verifico é que não há oportunidades para nos conhecermos como pessoas. Eu tenho um amigo que diz que quando vamos para os eventos que já entramos de costas, que é para não perdermos tempo a voltarmos para sair. E portanto, quando estamos nos eventos, fazemos alguma conversa de ocasião, mas que não dá para nos conhecermos como pessoas. Normalmente estamos focados nos problemas que temos, no que temos no telemóvel, e não temos muitas oportunidades de nos conhecermos como pessoas e de querermos avançar. E eu acho que o sucesso dos negócios, na minha perspectiva, tem que reunir 3 condições, que são capital, plano e liderança. E normalmente o que falta mais, na minha perspectiva, é a liderança. Ou seja, é preciso criar as condições do plano. Normalmente, quando existe um bom plano, hoje há muito capital, mas depois é preciso liderança para formar equipas competentes e para conciliar interesses, porque depois o que me parece a mim é que isto vive muito eu acho que isto é um bocadinho como ao futebol, isto é, a equipa pode até não jogar bem, mas num golpe de sorte conseguiu marcar um golo, e nas empresas se consegue criar alguma rentabilidade, consegue pagar melhor e dentro de algumas condições diferenciadoras acaba por fazer pender o jogo para o lado, digo uma empresa, não pode ser uma cooperativa dessa instituição. Não é? É um bocadinho o que eu vejo. Agora, depois vejo também é muito tradicionalismo, ou seja, parte-se muito de ideias comuns, de dizer, ok, o Douro é assim, as pessoas já são assim, já não há muita gente disposta, não é? Para os Douro Boys não precisaram de nenhuma estrutura formal. Não é? Funcionou porque, na minha perspectiva, tinha liderança, não é? Tinha uma ou duas pessoas com ideias, com iniciativa, pronto, e depois o que faz é que isto vai motivando, não é? O que eu chamo é a política do próximo passo, não é? A malta junta-se, se faz uma reunião e não leva um documento, o tempo da discussão é proporcional ao tempo disponível. E normalmente o que acontece é que no fim da reunião não se chega a conclusão nenhuma, saímos todos com uma dor de cabeça e mal dispostos uns com os outros. Mas se levarmos um documento estruturado e dizer, meu amigo, já lá, vamos lá olhar para o documento. Ponto 1. Não concordo, corta. Acrescenta não sei o quê. Ok, está bem. Se isto leva, automaticamente fazemos evoluir o processo, não é? Portanto, eu acho que isto nos falta, na minha perspectiva, falta também um bocadinho de massa crítica sobre como montar o processo. Sim. Isso eu acho que sim. Agora no Douro, o que eu acho é que o Douro vive uma coisa, pronto, eu não estou por dentro, sou um outsider, não é? Que chego, pronto, um outsider relativamente ao Douro, mas tenho alguma ideia que tenho uma indústria forte que vive à custa de matéria-prima barata, não é? Portanto, que é um bocadinho típico no país, não é? Que não é só na fileira da vinha e do vinho, não é? E, portanto, aqui era preciso alguma massa crítica, na minha opinião, no sentido de fazer contas de cultura, no sentido de toda a gente perceber quanto é que custa, em média, produzir 1 quilo de uvas, quanto é que custa ter uma garrafa de vinho, e comunicar isso ao consumidor e também ser capaz, do ponto de vista político, de mostrar
demonstrar que alguma coisa está mal. Quer dizer, se eu tenho determinada garrafa de vinho que está a determinado valor baixo de preço na prateleira de uma empresa de distribuição, se fizer as contas a montante, quer dizer que alguém lá atrás não recebe, ou o que recebe não dá para pagar as contas. Ou se É não dá verdade. para pagar as contas É é porque o dinheiro vem do outro lado, não é? Portanto, e isto Claro. é um bocadinho. Depois há aqui um fenómeno também, que é um fenómeno internacional e que é um bocadinho, nem sempre é muito discutido, ou nada, que é a questão da verticalização, não é? Isto é, a fileira do vinho e da vinha, do ponto de vista internacional, está a juntar quem tem adegas a caminhar para a produção. Isto é um fenómeno que existe em todos os países produtores de vinho. E no Douro sente-se isso muito, muito forte, não é? Eu há uns anos diverti-me imenso no tempo do nosso colega Daniel Campelo, como secretário de Estado da Agricultura, ou Desenvolvimento Rural, que não conseguiam perceber esse fenómeno, não é? O que é que acontece? Quando o negócio é débil num dos pontos ou nos dois, a melhor maneira de o tornar um bocadinho mais sustentável é juntá-lo. E por isso é que, para, se calhar os 5 ou 6 que têm 90% também têm uma cota relativamente elevada de vinhas, também aproveitaram as ajudas públicas para se alavancarem e depois estão à vontade, que sabem que garantem um lastro mínimo de produção própria e depois podem dar um valor relativamente mais baixo sobre as uvas ou sobre os vinhos de quem está fora. Não é? Portanto, é um bocadinho este tipo de fenómenos também que era preciso conhecer, estudar, debater. Exatamente. Eu gostava que comentasse, porque isto é uma análise de um outsider que é um bocadinho de bancada, não é? Estou inteiramente de acordo com isso. É preciso estudar, quantificar, analisar e debater. O problema é que a gente muitas vezes, em Portugal e no Douro, debate as coisas muito como treinadores de bancada só, sem números. E porque é mais fácil e toda a gente tem uma opinião e é importante de facto discutir isso e falar disso de uma forma mais, eu diria, mais desapaixonada. Quando são coisas públicas, as coisas às vezes levam, as pessoas comportam-se mal ou comportam-se de maneira diferente e são menos sinceras e menos honestas. E isto, para ser interessante, exigia, não tendo nós uma organização da produção, do ponto de vista socioprofissional, se quisermos, e socioeconómico também nem por isso, não temos essa tradição, nós não temos sindicalismo agrícola em Portugal, como tem em alguns países europeus. Temos algumas coisas, temos algumas organizações de agricultores, temos algumas confederações, mas temos pouca participação. E, portanto, este tipo de discussões ou são promovidas pelas câmaras ou pelas CIMs, ou, portanto, estão sempre influenciadas por fatores externos. E há sempre agendas pessoais ou coletivas, às vezes escondidas. E isso não é bom para analisar coisas que são sensíveis, como são os valores, os números, as contas de cultura, a rentabilidade, quem ganha, quem perde. É verdade, as 5 empresas maiores de vinho do Porto têm talvez 35% da área de vinha no Douro. Portanto, o que lhes dá, se fizermos uma regra muito simples, o vinho do Porto tem a lei do terço, ou seja, só se pode vender um terço do estoque em cada ano. Quer dizer, se uma empresa tem 20% da área, tem um terço de produção garantida, claro. E portanto podem estar um ano sequer no limite sem ir à produção. Sempre se fala nisso no Douro, que é as empresas de Gaia, que se chamam, as empresas comerciais do Porto, se quiserem estão um ano sem vir à vindima. Não é bem assim, porque em média neste momento tem um excedente de capacidade de venda de 40%, mas não é igual para todas, e portanto nem todas podem estar sem vir à vindima.
Mas isso cria um efeito psicológico de que é possível e, portanto, tem que se aceitar os preços que eles querem, a quantidade que eles querem. Hoje em dia já não é tanto assim, porque eles estão mais divididos, já tiveram mais juntos do que são agora. E quando a produção esteve, durou muito tempo, mas durou desde o tempo de Daniel Campelo até há 2 ou 3 anos, ainda com resquícios disso, embora a lei tenha sido revogada antes, em que a Casa do Douro, a nova Casa do Douro, a Federação Renovação do Douro, que tinha a representação no Conselho Interprofissional e trabalhava, estudava e fazia tanto quanto eu sei, me pude aperceber, preparava as reuniões e tinha números, tinha uma atitude contrária à que era costume ter a produção, que era dizer que queremos mais vinho. Cada 1000 pipas que se fazem a mais no Douro, numa vindima, é 1 milhão de euros. A 1000 euros a pipa é 1 milhão de euros que vem parar à lavoura. E, portanto, é fácil um discurso populista dizer não vamos fazer 100 mil pipas, vamos fazer 110 ou 120, porque estão mais de 10 ou 20 milhões de euros que vêm para os lavradores. O problema é que depois a ressaca disso, uns anos depois, há excedentes e depois baixamos para as 90. Isso, então, se for 2 anos antes das eleições, é quase certeza absoluta que se baixa, que é para depois, no ano antes das eleições, poder haver um aumento e estar toda a gente contente. E como o IVDP tem uma tutela do Estado, é igual, seja o PSD, seja o PS, todos pensam da maneira igual. E, portanto, usam isso como um instrumento parecido. Mas só na altura em que a produção começou a estar organizada e a rebater os números e a estudá-los, é que conseguiu ter uma intervenção na fixação dos quantitativos de benefício e, por essa via, indiretamente também no preço. Depois era o comércio, numa altura, que queria mais benefício, queria mais cotas de produção, e a produção aguentou-se e disse não. E depois, como faltava vinho para as necessidades que o comércio tinha, tiveram a pagar um bocadinho mais caro. E a verdade é que nós conseguimos, ou a produção no Douro conseguiu recuperar o preço médio pago por pipa, não é grande coisa, ao nível de 2000, mas já andou muito mais baixo. Sim, portanto, tinha andado mais baixo. Portanto, do ponto de vista real, era outra maneira. A organização que permite que as pessoas tenham força. Agora, tem que ter noção dessa força e daquilo que querem. É, mais uma vez, plano, capital, meios e liderança, sem dúvida. Isto estou inteiramente de acordo contigo, Martino. É preciso... E a liderança não precisa de ser só uma. Há várias. As lideranças fazem-se de muita gente. Geometrias variáveis. É verdade. Foi um enorme gosto esta conversa. A hora já vai adiantada. Não sei se queres deixar aqui alguma ou algumas afirmações para a memória futura. Não, deixo só uma de um grande amigo, presidente de uma confederação, de uma cooperativa de vitivinicultores no sul de França, do Languedoc, e presidente de uma SA dos viticultores ou dos vinhateiros do Mediterrâneo, Vigneron de la Méditerranée. É uma organização poderosíssima em França nos anos 90, final dos anos 90, princípio dos anos 2000. E curiosamente tinha sido criada com o apoio dos fundadores do Crédit Agricole, do crédito agrícola francês, que nos anos 60 ou 70, a política agrícola na altura para o vinho era quando havia excedentes, os lavradores faziam uma manifestação, partiam tudo, e depois o governo decretava uma destilação obrigatória, tirava-se vinho do mercado, o preço melhorava e a coisa resolvia-se. E era subsidiada a destilação. Até que, numa dessas manifestações, uma altura, nos confrontos com a polícia ou num acidente, morreu 1 ou 2 dos operacionais da ação sindical, eram assim chamados. Eram rapazes, lavradores, a maior parte deles jogadores de rugby, que andavam à porrada com a polícia, a sério. E eram treinados para isso. Correu mal, e os mais velhotes resolveram juntar-se e dizer assim, isto não é vida, a gente tem que mudar de vida, a gente tem que fazer outra coisa e temos que ver como é que é. Então foram buscar os líderes desses grupos e disseram, tu vais estudar economia, tu vais estudar direito, tu vais estudar agronomia, tu vais estudar energia. Eram rapazes, 20, 30 anos, 25, 18, à volta disso. Esperaram até que eles se formassem
Esses depois vieram a fazer a tal, cada um nas suas cooperativas, depois nas suas quintas, depois na Vigneron de la Méditerranée, que era uma grande empresa e que chegou a ter um poderio bastante grande. E esse meu amigo, quando eu estava vindo de Bruxelas e fazer laboratório de cheitoria, fui lá visitá-lo e ele disse-me: Paulo, sabes, e dizia muitas vezes em Bruxelas aos colegas, produtores, viticultores e representantes das cooperativas, dizia muitas vezes, e outro dia falei nisto, e que era quase um dogma da política agrícola, que era o preço dos produtos agrícolas deve-se formar de maneira a compensar os custos de produção, compensar os lavradores, os agricultores, pelos custos de produção. E ele dizia: não, está errado. O preço justo das uvas não é o preço que cubra os custos de produção. O preço justo das uvas ou dos vinhos é aquele que nós estivermos dispostos a receber pelo nosso trabalho. E isto dava para outra conferência qualquer, mas, ou seja, a nossa dignidade enquanto lavradores, enquanto produtores, enquanto empresários, deve nos levar a juntar-nos aos outros e a organizar-nos de maneira a que, se não nos pagam o suficiente por aquilo que é o nosso trabalho e por aquilo que a gente acha que merece, então a gente não vende. Temos é que conseguir sobreviver com isso. Ok, Paulo, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Um enorme gosto, um forte abraço. Se alguma questão ficou por responder, ficaram uma série delas, mas pronto, isto há sempre muitas questões e o tempo é sempre escasso. Foi um enorme gosto estar aqui convosco. Muito obrigado também às participantes e aos participantes que estiveram connosco neste agromeeting sobre a organização da produção agrícola e agroindustrial, portanto, com os dois casos, um de uma sociedade anónima e outro de uma cooperativa ou sociedade cooperativa. Bem-ajam a todos, um grande abraço, uma boa noite. Um grande abraço também. Obrigado.